Olá, novamente, queridos alunos. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo e falaremos sobre a gravidez e o parto. Bom, os objetivos da nossa aula de hoje são entender como ocorre a gravidez e entender como ocorre o parto natural. Então, vamos lá. Bom, durante a gravidez ocorrem mudanças muito significativas. O que começou como uma única célula, chamada zigoto, né? Acaba aí se convertendo em algo que denominamos como embrião. Após sucessivas divisões celulares e depois da 8ª semana de gestação, passa a ser chamado de feto. Aos poucos vão sendo formados órgãos e todo o organismo do novo ser. Esse processo, a gente sabe, né, que dura entre 36 a 40 semanas, aproximadamente, né, equivale aí aos 9 meses, e começam a ser contados a partir do início da última menstruação. O corpo materno, ele passa por muitas mudanças durante esse período, né, durante esses 9 meses. Consequentemente, adequando-se ao crescimento, né, e ao desenvolvimento do feto no seu interior. As trocas de substâncias que mantém com ele por meio da placenta e a preparação para o parto e para a lactação. Então, essas são as mudanças que ocorrem durante esses 9 meses. O corpo ele está aí se adequando, né, ao crescimento daquele novo serzinho. A gestação humana. Durante a gestação, o organismo da mulher passa por muitas mudanças, entre elas o aumento do tamanho do útero em cerca de 10 vezes para acomodar o embrião em desenvolvimento e o aumento do volume das mamas para o aleitamento do bebê. Bom, aqui abaixo nós temos um esquema, né, mostrando aí como se dá esse desenvolvimento. Como vocês podem observar, está dividido aí entre o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. O primeiro trimestre, né, corresponde aí aos 3 primeiros meses, como a gente pode ver. Aí o fetozinho, né, em crescimento, em desenvolvimento. Bom, o que ocorre nesse primeiro trimestre, né? O desenvolvimento do feto é aí onde ocorre a formação da cabeça, do tronco, das extremidades. No final do primeiro trimestre, a maioria dos órgãos internos já iniciou sua formação. O coração começa a bater na 4ª semana e ao final da 8ª semana de gestação, o embrião passa a ser chamado de feto, né? Só ao final aí da 8ª semana de gestação é que podemos denominar de feto. Bom, e as mudanças maternas, né, que também vão ocorrendo aí, são aquelas que ocorrem geralmente, a primeira delas, né, é a ausência da menstruação, que é o primeiro sinal de gravidez e é a primeira mudança. Ocorrem também mudanças fisiológicas, como náuseas, olfato aguçado, aumento do apetite, aumento das mamas, entre outras. Já aí no segundo trimestre, que é o que corresponde aí dos 4 meses aos 6 meses, ocorre o amadurecimento do sistema nervoso, né, no feto. O feto ele responde a estímulos e é possível perceber seus movimentos. Os sistemas cardiovascular e urinário estão completos e a partir do 4º mês já é possível identificar o sexo do bebê, né, por meio dos os exames de imagem, né, como a ultrassonografia. E nas mamães, o útero começa a se dilatar e a barriga começa a aumentar de tamanho. Então, são as mudanças maternas. E no terceiro trimestre, né, que corresponde aí entre os 7 e 9 meses, onde o feto ele já está aí nos seus últimos estágios de desenvolvimento, né, já próximo ao parto, é onde ocorre o amadurecimento de todos os órgãos. O bebê ele geralmente nasce assim que os pulmões amadurecem. O feto ele aumenta de tamanho e de massa corpórea e ele pode chegar a medir a 50 centímetros e tem massa entre 2,5 a 4 quilos aí, em volta disso.
E as mudanças maternas são o crescimento do útero para acomodar o feto, onde acaba se comprimindo aí os órgãos internos, como a bexiga e o intestino. Vamos adiante. Bom, etapas do parto. Agora nós vamos falar aí um pouquinho das etapas do parto. Bom, o fim da gestação ocorre, né, com o nascimento do bebê, é claro. É o que denominamos de parto. Diversos fatores podem ocasionar um parto antes do período de aproximadamente 9 meses, né, caracterizando os partos prematuros, né, quando ocorre ali alguma coisa com o bebê, é o que pode caracterizar e acaba ocorrendo um parto prematuro, né, que ocorre antes dos 9 meses. E dependendo do tempo de gestação e se receberem cuidados médicos apropriados, os bebês prematuros têm chances de sobreviver. Bom, durante o parto natural, o colo do útero se dilata, aumentando seu diâmetro. A bolsa amniótica, acho que vocês lembram, nós falamos nas aulas anteriores sobre a bolsa amniótica. Ela se rompe e libera para o exterior o líquido amniótico. A musculatura uterina se contrai ritmicamente, expulsando gradualmente o bebê do útero em direção à vagina. Os músculos da vagina relaxam e dilatam, possibilitando a saída do bebê. Geralmente, a cabeça do bebê sai primeiro, seguido o restante do corpo. Uma vez no exterior, o cordão umbilical deve ser cortado e o bebê respira pela primeira vez pelos pulmões. Depois do nascimento do bebê, o útero volta a se contrair para a expulsão da placenta e dos restos do endométrio. Bom, aqui nós temos já uma imagem mostrando aí as etapas, né, do parto natural. Como vocês podem observar aí nessa primeira imagem, é onde está ocorrendo a dilatação do colo do útero, né? Já na segunda imagem, começa aí a saída do bebê, né? Como foi dito, pela cabeça primeiro, a cabeça, né? E na terceira imagem, nós vemos a expulsão da placenta, né? E na quarta imagem aí, a placenta já, né, do lado externo, juntamente com as membranas e o cordão umbilical, né? Já todas essas partes do lado externo. Bom, o parto natural, ele é o mais indicado e geralmente ele transcorre sem problemas, né? Quando há intervenções, como por exemplo anestesias e indução, o parto, ele é dito normal, ele é chamado de normal, não de natural. O natural é quando ocorre sem nenhuma intervenção. Quando é necessário que se faça alguma intervenção, uso de anestesia ou indução, já é chamado de normal. Em alguns casos, como a dilatação insuficiente do colo do útero, o mau posicionamento do bebê, ou também quando os bebês estão com batimentos cardíacos desacelerados, os partos naturais e normais podem não ser recomendados, né? Já nesses casos é necessária a realização de uma cirurgia, que é o que chamamos de parto cesariano, né? Que ocorre também bastante. Aí, nesses partos, é feito o corte, né, no abdômen da mulher, pelo qual é retirado o bebê, juntamente com o cordão umbilical e a placenta. Então, esse aí é denominado parto cesariano. Então, só lembrando, o parto natural é aquele que ocorre sem nenhum problema, né? Onde não é utilizada nenhum tipo de intervenção. Ocorre naturalmente. O parto normal é onde é utilizada alguma anestesia ou indução. E o parto cesariano é aquele no qual é feita a cirurgia, né? Então, acredito que vocês assimilaram bem. Então é isso, mais uma vez obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Leiam as páginas do conteúdo, né, no livro de vocês e bons estudos. Até a nossa próxima aula. Abraços.